Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre funções compostas. Bom, basicamente a ideia da função composta é ter uma função dentro da outra. Como assim, né? O que são então funções compostas? São funções que possuem outras funções como variáveis, ou quando a saída de uma função vai ser a entrada de outra função, né? Vamos ver um exemplo aqui que fica melhor de entender, né? Vamos pegar aqui esse exemplo. Então, eu tenho duas funções, tá? A função f de x igual a x ao quadrado menos 1 e a função g de x igual a x mais 1. Essas são duas funções aí, né? Duas funções algébricas, uma função do segundo grau, f, e outra função do primeiro grau, g. Bom, a função composta f de g de x, né? E é assim que a gente escreve, né? F de g de x. Às vezes também tem um símbolo que se usa, né, que é F, né, um círculo, né, uma circunferência, enfim, e G, né, F, né, círculo, G, né, mas vamos usar aqui a maneira mais direta, né, F de G de x. O que seria F de G de x? Seria simplesmente a gente pegar a expressão que está em G de x e colocar como se fosse a variável da função F. Bom, f é x ao quadrado menos 1. Então, ao invés de usar g, ao invés de usar x em f de x, eu vou usar g, mas g é x mais 1. Então, eu vou colocar ali, ao invés de x, eu vou botar x mais 1 dentro do parênteses ao quadrado menos 1. Então, f de g de x vai ser x mais 1 ao quadrado menos 1, né? Então, basicamente, essa é a ideia da função composta. É quando a saída de uma função acaba virando a entrada de outra função, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, né? Fx igual a, ainda com funções algébricas, ainda, né? Fx igual a raiz quadrada de x e g de x igual a x ao cubo mais 1. O que seria f de g de x? Bom, então eu vou olhar para f, que é raiz quadrada de x, e ao invés de usar x, eu vou usar a saída de g de x. Só que g de x é x ao cubo mais 1. Então, eu vou colocar essa expressão ali no lugar de x, né, em f. Então, vai ficar raiz quadrada de x ao cubo mais 1. Então, esta aí vai ser a função composta, né? Repara que tem uma diferença aí, né, em f de g e g de f. A gente pode ver nesse próprio exemplo aqui, né? Se a gente fizer f de g, vai ser uma raiz primeiro, né? E dentro da raiz a gente vai botar a saída de g, que é x ao cubo mais 1. Mas se a gente fosse fazer o contrário, quer dizer, se a gente fosse fazer g de f, né? G de f de x, o resultado é diferente, né? Então não há comutatividade, né? Quer dizer, f de g não é a mesma coisa que g de f, né? Por quê? Vamos ver no exemplo aqui, né? Se g é a função mais externa, é a primeira função que aparece ali na expressão, né, g de f de x, então a gente tem que prestar atenção em g primeiro, que é x ao cubo mais 1, né? Mas x ao cubo mais 1 tem x como variável. Se eu vou fazer composição g de f de x, então eu não vou usar x aqui, eu vou usar a saída de f, que é raiz de x. Então, por isso que a função composta vai ficar raiz quadrada de x dentro de um parênteses elevado ao cubo mais 1, né? Então, repara aí na diferença, né, entre f de g de x e g de f de x, são coisas diferentes, né? Bom, basicamente é isso, né? Função composta é uma função dentro, né? Vamos botar assim, dentro de outra função. Só um comentário aqui também, para não esquecer que pode também acontecer de ter função composta de várias funções, ou seja, é possível fazer f de g, de h, né, e colocar várias funções, né, uma função, né, a saída de uma função sendo a entrada de outra e assim por diante. Então pode ter função composta não só de duas, mas de várias outras funções, né? Era isso, obrigado, até a próxima.